O mês de abril é marcado pela conscientização sobre o autismo. No dia 2, comemoramos a data para selar a importância de se falar sobre esse transtorno. Aliás, você sabe o que é o autismo e o que ele representa? Convidamos a médica da Unimed Três Rios, Clara Kling, para falar mais sobre o tema. Hoje em dia, nós falamos de transtorno do espectro autista. Ou seja, os pacientes têm uma variedade de sinais e sintomas e diferentes níveis de gravidade. Mas todos eles precisam apresentar prejuízo na comunicação social e padrão restrito e repetitivo dos comportamentos. Vimos que não há apenas um tipo de autismo. Cada tipo tem características diferentes. Você sabe quais são elas? Então, as características não é mais de um tipo. Como eu te falei, é um espectro, não é mais especificamente como era antigamente. As características do comportamento socioemocional do paciente, ele precisa ter um déficit na reciprocidade emocional, que isso a gente pode perceber às vezes, por exemplo, quando um pai de uma criança autista chega e chama ela, a criança está sem ver o pai, por exemplo, o dia inteiro. A criança não responde ao chamado, ela não consegue identificar que está sendo ela a ser chamada. Outra coisa é dificuldade na comunicação, tanto verbal como não verbal. Por exemplo, a criança está conversando com você ou está conversando com um monte de gente, mas ela não te olha nos olhos, ela não tem essa comunicação assim. E a outra, ela não consegue manter ou iniciar relacionamentos. Isso se deve também à presença das outras duas. Se você não consegue ter uma reciprocidade emocional, se você não consegue se comunicar, como que você consegue ter a iniciativa de ter um relacionamento ou conseguir manter um relacionamento? E também tem outras características, que são a parte do comportamento. Ele tem que ter um comportamento restrito e repetitivo. Por exemplo, o paciente pode ter estereotipias, que, por exemplo, quando ele fica muito alegre, muito feliz, muito excitado, ele faz movimentos com as mãos incoordenados e sem nenhuma intenção de pegar alguma coisa, o movimento não é intencional para realizar uma atividade. Ou então ele pode repetir palavras, sons, que a estereotipia pode ser tanto verbal quanto motora. Ele tem que ter interesse fixo e repetitivo em alguma coisa. E também o paciente pode ter hiper ou hiporreatividade a algum sensorial. Por exemplo, o paciente autista, ele tem muita dificuldade com o som, então ele é hiperreativo ao som. E ele também pode ter uma hiporreatividade à dor. Então, muitas das vezes, ele não tem tanta sensibilidade à dor, que é bem característico do paciente. E também é muito comum o paciente ter um padrão rígido. Por exemplo, o autista, quando ele tem uma rotina, por exemplo, ele vai todo dia para a escola, chega na casa aquele horário. Então, se você muda a rotina do paciente, o paciente pode desorganizar o comportamento, ficar agitado, não entender o que está acontecendo. Ou então, o paciente pode ter a rotina também de sempre ter uma seletividade alimentar. Todo dia ele precisa comer, por exemplo, arroz, feijão e batata frita. Se um dia você botar um brócolis, já saiu do padrão e já desorganizou o paciente por completo. Então, o tratamento ele é multiprofissional. O tratamento visa melhorar a comunicação do paciente, verbal e não verbal. Ele visa melhorar os sintomas repetitivos, restritivos do paciente, estão visando chegar o paciente no seu potencial máximo. Sem contar também que a gente precisa sempre dar suporte à família. A família de um paciente com transtorno do espectro autista, ela precisa ter suporte, ela precisa entender o que está acontecendo. E isso é muito importante, porque o suporte familiar é um fator de bom prognóstico, é imprescindível para o tratamento. Por exemplo, se o paciente ele consegue chegar num potencial com suporte familiar, sem suporte familiar ele não consegue. E agora, falando mais especificamente do tratamento do paciente, do multiprofissional, existem várias profissões que podem agregar no tratamento. Por exemplo, a psicoterapia, principalmente o método ABA, que a gente consegue melhorar a comunicação do paciente.
a fono, o fonoaudiólogo, que a gente consegue desenvolver a comunicação verbal e não verbal. O terapeuta ocupacional, que vai lidar com os estímulos sensoriais da criança, com a hiperreatividade sensorial auditiva, por exemplo, que ele tem. Tem um psicopedagogo. E a parte médica, a gente muitas das vezes visa lidar com alguns sintomas que estão gerando prejuízo no paciente. Por exemplo, como a auto- e heteroagressividade, como a insônia. E muitas das vezes esses pacientes têm comorbidades também, como a deficiência intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente também precisa tratar. Porque ter transtorno do espectro autista não significa que você não possa ter uma outra comorbidade psiquiátrica. Então a gente precisa sempre estar atento e ajudar esse paciente sempre a chegar no seu melhor potencial, no seu potencial máximo. O autismo não tem cura, mas há diversas maneiras de melhorar a vida de quem tem um transtorno e de seus familiares. Primeiramente, se tiver alguém com esses sintomas, procurar uma ajuda, um profissional especializado, o quanto antes melhor, para iniciar o tratamento, porque o tratamento iniciado de forma precoce, o paciente consegue desenvolver muito mais. E o mais importante é nunca negligenciar, porque é muito comum às vezes as pessoas negligenciarem alguns sinais, alguns sintomas. Por exemplo, a criança menor, você consegue ver desde de bebê, a criança não te olha nos olhos, a criança tem dificuldade para começar a balbuciar, tem dificuldade para iniciar a linguagem mesmo, tem atraso na linguagem, na interação, na comunicação social mesmo. Você vê os atrasos desde pequenininho. O importante é não negligenciar, sempre procurar ajuda especializada para levar o seu filho ao melhor potencial, para ele conseguir desenvolver todas as habilidades dele, gerando menos prejuízo e menos sofrimento. Viu só? O autismo não é raro. É possível lidar com ele de forma efetiva. Quanto antes for feito o reconhecimento e começarem as terapias comportamentais, maiores as chances de um bom prognóstico. Unimed Três Rios. Esse é o plano.